Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Gabriel Chmielowski e no vídeo de hoje a gente vai ver como consertar uma fonte de Super Nintendo. Essa fonte aqui ela está queimada, o primário aqui do transformador dela ele abriu. Essa fonte ela é 110, ela foi ligada no 220. Então devido à sobrecorrente no transformador, ele veio abrir o primário da fonte. Então como é que a gente pode ver primeiramente, né, se é realmente o transformador ou não que está queimado? A gente vem aqui na escala de ohms e o primário, né, ou seja, a primeira parte que vai na rede elétrica, ela tem que estar dando um valor de resistência. E aqui a gente vê que ele está dando infinito, ou seja, a resistência está aberta. Eu vou pegar um outro transformador aqui para vocês verem. Esse aqui é um transformador 110-220, que o primário dele está bom. Então, nesse caso aqui, esse transformador, ele está me dando 439 ohms. Então o primário dele está ok. A gente poderia também medir o secundário dele. Ele vai dar um valor de resistência. 197 ohms. Ou seja, esse transformador aqui está ok. No caso da fonte do Super Nintendo, esse transformador ele entra, nesse caso aqui, 110 volts, e ele sai aproximadamente 10 volts na saída, né? Então, o que a gente vai estar fazendo? Primeiramente, a gente vai abrir essa fonte. A gente sabe que a fonte do Super Nintendo, ela é uma cabeça do parafuso um pouco diferente. Então, eu fiz aqui uma ferramenta para poder pegar e abrir essa fonte. Eu tenho aqui as Game Beat original para abrir o Super Nintendo, mas elas não deram certo ali. Então eu peguei uma chave Allen velha que eu tinha ali, de 6 mm, uma chave tipo essa, cortei em pedaço e fiz esse rasgo. Por que, né, 6 mm? A gente pode estar usando também 1/4. É porque é justamente o tamanho da chave que a gente usa nas Game Beat. Isso aqui é Game Beat, né? E a gente pode estar utilizando aqui, dá certinho. E também a gente pode estar usando na parafusadeira. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é tirar os parafusos da fonte. Eu vou flochar um pouquinho, né, porque isso aqui nunca foi aberto, então elas devem estar um pouco apertado. Agora eu vou vir com a parafusadeira e vou retirar os parafusos. Então aqui um parafuso saiu, o outro também já está fora aqui, e a gente vai ter a fonte aberta. Vocês podem ver aqui, ó, que a fonte ela chegou a derreter a fiação do primário aqui. Então esse aqui é o capacitor, né? Ele vai ter só os diodos. Uma fonte bem simples, transformador, capacitor de filtragem, os diodos, né, para fazer a retificação. E é isso. O que a gente vai estar fazendo aqui? Como é difícil de achar esse transformador, e a gente quer manter a fonte original, né, porque essa fonte ela tem o logo da Nintendo, é uma fonte original, e também não quer estar fazendo gambiarra, cortando cabo, ligando numa outra fonte, a gente vai pegar uma fonte chaveada, 12 volts por 1 ampere, tem que ser no mínimo 1 ampere, tá, pessoal? E vai estar abrindo ela aqui e colocando ela dentro da fonte. Depois de fechada aqui, vai estar usando a fiação original. Vai ficar bem mais bonito do que simplesmente cortar o fio aqui e adaptar a fiação aqui original do Nintendo. Para a gente abrir essa fonte aqui, essa é uma fonte colada. Então eu vou estar utilizando uma seringa e óleo de banana. O óleo de banana ele vai corroer a cola que fica aqui na volta, né, quando a fonte foi fechada. E a gente vai estar conseguindo ter acesso à parte da fonte chaveada, né? Parte da placa do circuito. Eu vou pegar aqui um pouco de óleo de banana.
Não precisa ser muito. Eu vou vir aqui com a agulha. E vou passar... Opa, até foi demais aqui, ó. Mas eu vou passar assim. Não precisa ser muito, tá, pessoal? Eu acabei escapando o dedo aqui. Ó, de novo. Mas não tem problema. Tem que cuidar até porque o óleo de banana ele é inflamável, então tem que cuidar bastante. Vou vir com um pano aqui só para secar esse excesso. Deixar de um pouquinho. E a gente vai ver que essa fonte logo logo ela já vai estar descolada pra gente abrir. Esse até já não tá. Bom, vocês podem ver que ela já tá começando a abrir. Mas eu vou deixar agir mais um pouco aqui. E nessa parte aqui a gente vai tirar o transformador e o cabo. Então, o cabo tá aqui. Então o que, que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai soltar... Aqui, ó, pessoal, como é que ficou o transformador, ó. Ele rompeu, chegou a derreter a isolação ali, ó. Então eu vou estar tirando essa parte aqui e já volto com o vídeo. Então eu já retirei aqui, pessoal, os pinos, tá? O que que acontece? Aqui no bobinado do transformador, ele tem essa parte aqui que é a forminha que a gente chama, onde vai enrolar das bobinas. Então, essa forminha é colocada na máquina, a bobina enrola e depois eles montam o ferro silício aqui, que são várias chapinhas, uma do ladinho da outra. Como essa parte aqui ela era a mesma, eu tive que cortar. Eu vim com a serrinha, cortei, ela tava assim, né? Cortei para poder aproveitar isso aqui, porque a gente quer deixar a fonte mais original possível. Aí essa peça aqui a gente vai colocar aqui, ó. Ó. Depois eu vim com cola aqui, vai ficar certinho. Agora aqui na parte da fonte chaveada, ela já agiu bastante. Eu venho com a chave aqui, ó. É bem fácil de abrir, ó. Já foi. Tem os fiozinhos ali que a gente vai soldar nessa parte aqui. E vamos tirar ela. Então essa aqui é a nossa fonte chaveada. Vocês veem, né, a diferença de tamanho nessa aqui. Transformador, isso aqui é toda a parte da fonte. Olha o tamanho do chopper aqui, a gente chama de transformador chopper. Bem pequeno. Praticamente essa aqui, a original, ela é 850 mA, e essa fonte aqui é 1 A. Aqui o que saiu também dessa parte aqui da fonte, né? Capacitorzinho, os diodos, como eu tinha falado. Então o que a gente vai fazer agora é de soldar essa parte aqui e ver como é que vai ficar ali dentro ali. Então vamos soldar. Vou vir com um pouco de solda para facilitar. Esse aqui eu acho que vou ter que usar o ferro de solda mais com potência maior, mas eu vou cortar aqui os fios, aí depois a gente solda lá nos outros terminais. Então pronto, agora a gente pode fazer é ver como é que vai ficar aqui na fonte. Ó, vocês veem que ela vai ficar bem legal aqui, ó. Os fios a gente vai trazer até esses pinos aqui. Vai dar bem certinho. Ó, depois essa fiação a gente vai usar a original, né? Vai vir aqui e a gente vai estar ligando no lugar dessa. Poderia até prender de repente ela aqui assim também, ó. Mas acho que do outro jeito ainda vai ficar melhor. Aqui eu tenho que ver a polaridade, então eu pego um capacitor aqui como guia, né? Então eu vou olhar aqui
esse pino aqui do capacitor é o negativo, então eu sei que esse fio aqui é o negativo, até tem uma marcação ali. Então a gente vai tirar essa fiação aqui. Joga isso aí pra cá. E a gente tem o nosso circuitinho. Aqui eu já cortei o fio, ele estava muito curto, né? Então não ia dar pra fazer a ligação aqui. Aí essa pecinha aqui, que é o acabamento, né? Que ela vai ligada na caixinha. A gente pode vir com uma broca, furar aqui para limpar aquela casca de fio que fica dentro, né? E depois a gente só passa aqui, ó. E a gente tem a quantidade de fio que precisa para passar aqui. Aí, pessoal, já montei a fonte. O conectorzinho aqui, já colei ele, ficou bem firme. Então ficou assim, ó. Acabei botando na parte de trás da fonte mesmo a plaquinha da fonte chaveada, né? Aqui o cabinho de saída, ele tá ligado no cabinho original. Coloquei esses fios novos aqui, colei aqui a placa, ficou bem firme. Agora a gente vai acomodar os fios aqui da melhor maneira e vai fechar a fonte. Ajeitar aqui. E pronto. Agora a gente vai colocar os parafusos e vamos fazer o teste, ver se a fonte ficou boa. Dá o último aperto. Olhando assim, a fonte ficou original. Não dá pra ver aqui que foi adaptada a fonte lá dentro. Agora vamos testar para ver se vai dar tensão certinho. Aí, amigos, ó. 12,26. Quando o videogame estiver funcionando, até vai cair um pouco essa tensão. Então, a fonte funcionando certinho. Tava falando e acabou a bateria. Então aqui a gente já viu, né, que a fonte funcionou. Ela tá montada, agora falta limpar ela. E qual é que é a vantagem de colocar uma fonte chaveada dentro da fonte original do Nintendo, né? Primeiro que dificilmente a gente vai achar uma fonte original para vender em bom estado, né? E quem tem geralmente vende com videogame, né? É difícil vender separado. Se a gente for comprar uma fonte paralela, elas não são legal. Eu já vi relatos já que elas aquecem demais, não dura muito tempo. Então a fonte chaveada ela não aquece tanto. Ela é bivolt nesse caso aqui, então independente da tomada que eu colocar, 110, 220, eu posso utilizar o videogame tranquilamente. Não tem que estar trocando chavezinha também. É automático, então não vai queimar. Uma coisa que eu fiquei de mostrar para vocês é que para quem quisesse, né, deixar ela com 10 volts em vez dos 12,2 que está saindo,
era só pegar 3 diodos, um N4007 e ligar em série esses diodos com a saída da fonte, antes de vir para o cabo. Então imagine que aqui é o positivo e o negativo da saída da fonte chaveada. A gente iria ligar 3 diodos. Cada diodo ele me dá 0,7 volts de queda de tensão. Então 3 vezes 7, 21, eu teria 2,1 volts de queda de tensão. No final aqui, então, entrando 12,2, eu teria 10,1 volts de tensão saindo no conector. Né? Porque eu iria ligar os fios do chicote aqui, eu iria ligar aqui. Esse capacitor eu desenhei só porque eu estava pensando em colocar o capacitor que veio original dele, mas a fonte está boa, resolvi não botar que ia ficar muita gambiarra. Outra coisa, o videogame ele pode funcionar tranquilamente com 12 volts, tá? O que que acontece? Internamente, o videogame ele tem um regulador de tensão 7805. Pelo datasheet, esse regulador de tensão ele suporta a tensão de entrada até 35 volts. Mas por que que a gente não coloca, né, os 35 volts no videogame? Porque esses 35 volts, o 7805, ele acaba rebaixando essa tensão, e essa tensão que sobra, ela é dissipada em forma de calor. Então o que que acontece? Se eu tiver 35 volts entrando, e eu quero regular para 5 volts, eu tenho 30 volts de sobra, tá? Então digamos que eu tenha 30 volts e o videogame esteja consumindo 1 ampere. Eu tenho 30 watts de potência sendo dissipado em cima do 7805, então o videogame aquece demais. Isso aqui é o limite, né, de tensão, então pode até danificar o videogame. Então por isso que acaba utilizando fonte de 10 volts, 12 volts, até 15 volts dá para usar, ele não vai esquentar tanto, tá? Aqui a Nintendo ela utilizou um transformador, eu acredito que isso aqui seja 8 ou 9 volts, então ele entra, nesse caso aqui, 110 volts, e aí no secundário aqui ele sairia, acho que 8 volts, 8 alguma coisa, e depois de retificado, né, essa tensão alternada, e com o capacitor, aí ela saía lá os seus 10 volts, 10 ponto alguma coisa. Por que que eles não usaram um transformador maior, né? Porque se eu subir a tensão do transformador e para deixar, digamos, a mesma corrente 1 ampere, eu teria que ter uma potência maior. Consequentemente, o tamanho do transformador aumenta. Aí tem que aumentar a caixa e tal. Então, para essa aplicação aqui, os 10 volts para eles estava servindo, porque na verdade o videogame ele trabalha com 5 volts. Então, tudo certo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo um pouco mais simples, né? Praticamente adaptar uma fonte chaveada dentro da fonte do Nintendo, tentando deixar ele o mais original possível, né? Com os cabinhos aqui. Quem olha não diz que tem uma fonte chaveada dentro, a não ser pelo peso, né? Que ficou bem mais leve. Peço, por favor, que se inscreva no canal, compartilhe. Um abraço e até mais.